quero refletir com você um texto que se encontra na Palavra de Deus, Isaías 53. Isaías 53 vai falar acerca do servo sofredor. Essa é uma profecia que já anunciava acerca do sofrimento de Cristo. Isaías, antes do próprio Cristo vir ao mundo, ele já profetizou, anunciou que esse Cristo iria sofrer e padecer pelos pecadores. Então eu gostaria, juntamente com você, analisar o texto de Isaías 53. Isaías 53, do versículo 1 até o versículo de número 12. Está escrito: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos e comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levara sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Então esse texto de Isaías aqui, Isaías 53, anunciava acerca do servo sofredor de Cristo. E é curioso que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. No versículo 1, o Cristo ele seria rejeitado, mesmo anunciado, mas seria rejeitado. De fato, o Senhor Jesus ele foi rejeitado. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, mas esses pecadores rejeitou. Muitos deles rejeitaram, como está escrito em João, capítulo 1, verso 11, e veio para que era seus, e os seus não receberam. Cristo veio para salvar os pecadores, mas eles, muitos deles, rejeitaram Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, Jesus veio para salvar, para libertar, para transformar, e muitos não creram nele. Hoje acontece dessa forma também. Muitos não crêem em Jesus. Um crer não meramente de acreditar, não um crer intelectual, eu sei quem é Jesus, mas um crer de se relacionar com Ele, de viver para Cristo. Então, quem deu crédito à nossa pregação foi o que está escrito. Além disso, no verso 2, está escrito: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
Verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus Cristo foi para a cruz, ele se entregou na morte, ele foi torturado, chicoteado, crucificado, humilhado, ultrajado. A morte de cruz era uma das mortes mais dolorosas e humilhantes. Olhavam para ele, não víamos beleza nem formosura. O seu corpo ficou dilacerado. Ele ficou totalmente rasgado por amor a nós. Ele se entregou na cruz. Ele deu a sua vida. Ele foi moído. Ele foi agredido pelos pecadores, por amor a mim e a você. E se olhássemos para ele, não víamos formosura. Verdadeiramente ele era um servo sofredor de Deus, porque no seu corpo estavam as marcas do seu amor, por mim e por você, porque ele entregou a sua vida para te salvar e para te dar a vida eterna. Então ele foi moído, ele foi torturado, ele era desprezado entre os homens. E Isaías está escrito mais ainda. Verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele, Isaías diz, está escrito, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O ser humano, por ser pecador, merecedor da condenação e do inferno, mas Deus envia seu Filho ao mundo para salvar, para dar a vida eterna, para transformar esse coração em um coração que faz a vontade de Deus. O pecado merece o castigo, merece a condenação e o inferno, mas Cristo é a esperança, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi contado como se fosse um pecador. Ele foi pendurado na cruz. E como está escrito, maldito é quem for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro por sua causa, por amor a você, para que você tivesse a vida eterna, para que você fosse salvo. E por causa das transgressões, dos pecados de muito, ele foi ferido. Perceba o amor de Cristo por você. Perceba como Cristo se entregou por amor a você. Ele foi até a morte, morte de cruz, morte dolorosa. Ele foi torturado e ele não desejava fugir. Ele caminhava resoluto e firme para a cruz. No desejo e o amor, um coração intenso em salvar, em dar vida e vida eterna. Veja que você é um alvo do amor de Cristo. Por isso Cristo, ele foi moído pelas suas transgressões, pela minha transgressão. Cristo foi moído pelas suas iniquidades e pela minha iniquidade. Mas Isaías diz mais. Todos nós, no verso 6, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Todos nós, Isaías está escrito, andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. Não fazíamos a vontade nem o caminho do Senhor. Mas Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi oprimido. Ele foi torturado, mas Ele não reclamou. Ele foi como uma ovelha, um cordeiro mudo aos seus tosqueadores. Ele foi torturado na cruz, mas Ele não reclamou. Ele desejava sim morrer na cruz,
para salvar os pecadores. Ele não abriu a boca para reclamar, para rejeitar o plano de salvação. Ele foi resoluto e firme para a cruz. No verso 8, Isaías diz também: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortada da terra dos viventes? Cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Cristo foi cortado da terra dos viventes no sentido de que ele foi morto na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia de fato, mas ele experimentou a morte por amor a mim e a você. Ele foi atingido. Verso 9 está escrito: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías está escrito aqui que colocaram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Os judeus queriam que Cristo tivesse uma morte desonrosa, só que Deus fez ele ser sepultado junto com os nobres, os ricos, porque de fato ele não tinha pecado nenhum. De fato, Cristo não tinha pecado algum, não tinha culpa alguma. Ele era inocente, justo, mas isso por causa de você, por amor a você, que ele foi para a cruz, sendo torturado e humilhado. O Senhor agradou ele. E depois de ele ver esse trabalho que ele fez, e as almas que serão salvas, ele irá ficar satisfeito do seu trabalho e da sua obra. Porque verdadeiramente não foi em vão o que Cristo fez na cruz. Muitas pessoas foram salvas, almas foram salvas, e você também, que porventura não é cristão, você também pode ser salvo. Você também pode receber de Cristo a vida eterna. Você precisa crer somente. Crer em Cristo de todo o coração, se arrepender dos seus pecados e receber a vida eterna. Mas Isaías diz mais, no verso 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Cristo foi para a cruz, deu a sua vida, derramou a sua alma na morte. No Getsêmani ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice da ira de Deus foi despejada sobre ele. Ele derramou a sua alma e ele disse para os seus discípulos que ele estava angustiado até a morte. A angústia profunda, a ira de Deus ia ser despejada sobre Cristo. Ele derramou a sua alma até a morte. Ele levou o pecado de muitos como se ele fosse um pecador, mas de fato Cristo não tinha pecado algum. Mas por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, o inocente, o justo, foi torturado na cruz. Por amor a você, por amor a mim. Cristo, ele veio ao mundo para te salvar, para te dar a vida eterna, para que você pudesse receber a tão importante salvação. Saiba que para o ser humano existem dois caminhos: o caminho de morte e o caminho de vida, o caminho do inferno ou o caminho do céu, o caminho de perdição ou o caminho de salvação. Somente em Cristo você pode receber a vida eterna. Somente em Cristo você pode se achegar a Deus e ser salvo, e não ser condenado no dia do juízo ou no dia da sua morte.
Fica o apelo de salvação para o seu coração, que porventura ainda não é cristão. Você precisa urgentemente de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode salvar e só Ele pode te dar a vida eterna. Cristo é o único meio. Cristo é a esperança para a sua alma. Só em Cristo você pode ter a vida eterna. Cristo é a esperança para nós. Cristo é a nossa alegria. O servo foi sofredor, Jesus Cristo, morreu na cruz, por amor a mim e a você, para que você pudesse um dia se entregar a Ele e receber a vida eterna, para que um dia você abandonasse o pecado que leva a sua alma para o inferno, para que você abandonasse o pecado que leva a sua alma para o inferno, para se entregar a Cristo, que é o caminho da salvação. Diante disso, qual será a sua escolha? O que você irá escolher? Um caminho e uma vida de pecado? Ou se entregar a Cristo, o único e suficiente Salvador? Que Deus abençoe a todos vocês com essa palavra.